Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Sociologia e Filosofia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as origens do pensamento social brasileiro. Vamos lá então? Pessoal, por que eu chamei essa aula de Origens do Pensamento Social Brasileiro? Pelo simples motivo de que se eu falasse só Sociologia Brasileira, talvez eu ia restringir essa aula a falar apenas dos teóricos específicos da Sociologia, e não é essa a ideia. A ideia é a gente pensar um pouquinho o Brasil, óbvio, numa ótica sociológica, claro, mas que não fica estritamente preso à sociologia. E aí vocês vão entender do que eu estou querendo dizer. Bom, primeiro, vamos lembrar do papai da sociologia. Lembra dessa aula? Me conte-me para mim, me conte-me para mim quem é o papai da sociologia? Augusto Comte. Então, pessoas, o Comte, ele lá em 1830 vai soltar o seu livro Curso de Filosofia Positiva, que então ele vai entrar para a história da filosofia como um todo, das ciências humanas também, fazendo com que as ciências humanas buscassem um rigor mais metodológico, tivesse um pouquinho mais de rigor científico aos olhos do Comte, para poder fazer das ciências humanas uma ciência relativamente séria. O Comte é matemático, o Comte é filósofo e vem trazendo das ciências exatas e biológicas alguns métodos para fazer das ciências humanas uma ciência mais rigorosa. Só que aí que tá, pequenos, quando ele faz todo esse levantamento, qualquer coisa, se você tiver com dúvida, volta na nossa primeira aula, Origens da Sociologia e o Positivismo, para você ver os pontos principais do Comte. Eu vou só destacar alguns deles, né? Positivismo, a ideia é avançar, ou seja, a sociedade evolui sempre no rumo científico, passando pelos três estados, lembra da lei dos três estados, né? Teológico, metafísico e positivo. Teológico é Deus, metafísica é filosofia abstrata, o uso negativo da filosofia, e o uso positivo da filosofia, ele é o científico. A sociedade se movimenta, né? Pelo movimento de estático e dinâmico, o movimento de ordem e progresso, daí a nossa influência brasileira, né? Vai para da nossa bandeira, e o Comte está tão convicto de que a ciência pode trazer explicações para a humanidade, que ele acredita que é possível ter uma religião de sociedade, uma religião positiva, né? Que ao invés de Deus existe a razão humana e ao invés dos santos, vamos pensar assim, existem os heróis nacionais que ajudam a construir uma determinada sociedade. É essa a ideia, basicamente. Esses ideais do Comte chegam por volta de 1850 no Brasil, devido ao fato de que a elite agrária, vamos lembrar sempre disso, tá, pessoas? A gente fala de Brasil, a gente sempre tem que falar de uma elite agrária. O Brasil até hoje, né, é mencionado como uma grande fazenda do mundo, não era diferente há 400, 500 anos atrás. Nós produzimos muito produto in natura para poder levar para a colônia. E a gente acabou, mesmo que industrializando, mesmo entrando na lista dos países emergentes, ainda a gente acabou criando essa identidade para nós. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas é um fato. O mundo olha para o Brasil como se fosse uma grande fazenda. Mas a elite agrária brasileira, indo estudar na Europa, trazia esses ideais. E esses ideais acabaram encontrando residência, na verdade, na escola marinha, na escola militar, nos colégios militares, na escola politécnica do Rio de Janeiro, no colégio Pedro II. Então, assim, pequenos, todo esse amálgama, toda essa teoria kantiana, né, toda essa teoria positivista, acaba encontrando casa nos militares. E por que você está destacando isso, professor? Porque quem proclama a República não são civis, né? Quem proclama a República lá em 15 de novembro de 1889 é o tio Marechal Deodoro da Fonseca, parou. Marechal militar. Então os ideais, não é à toa que no dia 19 de novembro a bandeira já está pronta com o lema Ordem e Progresso. Então é óbvio que está claro a influência do positivismo na formação republicana no Brasil. Se você for ver, o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, em 1890, condenava, por exemplo, o uso de curandeiros. Então, se um curandeiro recomendasse algum tipo de medicamento in natura, ele era preso, estava previsto no Código Penal a sua prisão. Isso é a expressão do positivismo. Não vamos aceitar nenhuma superstição, nós não vamos aceitar nenhum misticismo, nenhuma cultura popular, vamos dizer assim, nós vamos aceitar a ciência. Então a gente tem esse legado. Só que esse legado não fica só nos colégios militares, ele desce para o Rio Grande do Sul, num movimento chamado Movimento Castilhista. E por que eu estou destacando o movimento castilhista, professor? Por que Rio Grande do Sul? Porque, pequenos, quem vai ser o nosso presidente depois dos anos 30 até 45, depois nos anos 50? O Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos falando, pessoas, de que por muito tempo
no Brasil, na Primeira República, depois nesse período do Vargas, e a posteriori ditadura militar. Aliás, eu falei de 45, né? Mas 46 a gente tem General Dutra, a presença de um militar no poder, e você achando que era só 64 ou 2019. Não! 2019, 2020, 21, 22 que nós vamos ter, né? No nosso queridíssimo Jair, né? Nós vamos ver, pequenos, que essa ideia do militar e da ordem do progresso está extremamente envolvida, está extremamente imbricada com o positivismo no Brasil, ok? Então não tem como pensar pensamento social brasileiro sem reconhecer a validade do pensamento positivista, né, do positivismo no Brasil, tudo bem? Mas é óbvio, pessoas, que a gente precisa pensar. E tudo bem que eu falei a questão do método, né? Que método a gente vai usar, ou que método se destacou ao longo do Brasil. O positivismo é um deles. Mas o início da sociologia no Brasil, ela vai fazer com que vários autores de outras áreas comecem a pensar o Brasil. Por isso que a nomenclatura dessa aula é o pensamento social brasileiro e não é sociologia brasileira, porque senão a gente restringiria demais, né? Então, o ensino da sociologia, historicamente, né, na educação básica brasileira, é uma entrada, a gente chama, né, a gente especialista na área de sociologia, a gente chama de presenças e ausências da sociologia nos currículos escolares, né? A filosofia, querendo ou não, ela teve uma certa estabilidade, mas a sociologia não. Demorou, brigou, né? Porque por mais que Benjamin Constant quisesse o ensino de sociologia lá em 1891, não conseguiu implantar no currículo, foi entrar só nos anos 40. Né? Então, nos anos 20, aliás, 25, depois nos anos 40, aí depois saiu nos anos 40, né, por conta da própria transição, né, do período Vargas para outro período. Então, assim, presenças e ausências, presenças e ausências. E quem é que dava essas aulas, professor? Majoritariamente médicos, engenheiros e advogados. Era essa galera que dava aula de sociologia historicamente no Brasil. Então é óbvio que alguns temas pequenos vão acabar sendo emergentes, independente da formação do professor. Quais são esses temas, professor? Primeiro a gente tem que falar de raça. Tá aqui, ó, se o Brasil tivesse 100 pessoas, num dado de 2015, né, do IBGE de 2015, os dados não são muito diferentes de hoje, tá bom? Nós temos aqui algo muito parecido que nós temos hoje. A população negra talvez tenha aumentado, né, um pouquinho. Aí na nossa conta dá 54%. Salvo engano, em 2019 a gente já estava com 56%. Então a proximidade é muito semelhante, né, do que nós temos. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, 45 seriam brancas, 45 seriam pardas, 9 seriam pretas e uma vai 0,3 de um, 0,67 do outro. Seriam amarelas ou indígenas. Nossa, professor, mas eu tô vendo que o senhor colocou aqui, usou a nomenclatura preto, né, professor? É um problema essa nomenclatura. Pequenos, eu tô usando a nomenclatura técnica do IBGE, tá bom? Ah, professor, mas preto é cor de lápis de cor. É cor de lápis, professor preto. Branco é o quê? Amarelo é o quê? Vermelho é o quê? Então é óbvio, pessoas, que quando o IBGE faz essa escolha, ela faz uma escolha técnica para poder diferenciar a raça, que já é um problema, porque raça não é das ciências humanas, raça é das ciências biológicas. O racismo depende de uma teoria de você acreditar que as pessoas, por conta da sua cor de pele ou outros critérios biológicos, as pessoas são diferentes. E aí diferentes que eu digo numa escala de inferioridade e superioridade. Mas, professor, ainda não me convenceu a questão preta. Pequenos, às vezes o politicamente correto atrapalha. Lá em 2010, quando a Unicamp começou a usar as cotas raciais, ela usou o termo assim, afrodescendente. Muito bem, chega eu, branquelo, e eu não sou nem tão branquelo assim, mas chega eu, branco, ou então chega lá a loira dos olhos azuis e fala assim, eu quero uma cota. Não, a cota é para afrodescendente. Uai, meu avô era negro. E de fato, é possível que haja isso. O avô dessa menina branca de olhos azuis, a mãe dela, de repente, seu pai foi branco, a mãe dela é negra, ela é afrodescendente. E aí a gente tem um problema. Qual o nobríssimo professor? Usamos um termo para tentar referir a raça, quando na verdade a contribuição africana, na verdade a contribuição do negro, da população negra, ela é muito maior do que só a cor da pele. Você vai dizer para mim, com o africano, com toda a sua história de mazela no Brasil, a única contribuição que ele dá é só na cor de pele? Really? Não. Então é óbvio, pessoas, que a gente tem que ignorar às vezes esse politicamente correto por conta da diminuição conceitual que ele dá. Não ignorar o politicamente correto, mas a redução que ele pode proporcionar. Afrodescendente sou eu sou afrodescendente, pessoas, mas em momento algum eu sofro com discriminação de raça, eu sofro com racismo.
Aí racismo reverso. Calma que a gente vai falar de movimento negro e aí eu pego você, tá? Eu mato um pouquinho esse lado racista que o senhor desenvolveu ao longo da sociedade. E nós vamos falar exatamente disso. Quer falar do Brasil? Vai ter que passar pelas questões de raça. Vai ter que passar pelas questões de etnia. Por quê, professor? Porque nós somos, etnia já se refere jamais à cultura, contexto histórico e tudo mais. Mas etnia já se refere a toda a contribuição cultural, histórica que uma determinada população pode nos dar. E isso vai passar pelo indígena, pelo negro, pelo africano, pelo europeu, por que não? Pelo asiático, por que não? Ok? Então é óbvio, pessoas, que a gente tem que reconhecer esse amálgama. Mas, professor, o senhor começou a falar preto, pardo, agora o senhor está falando negro, então eu uso a expressão negro? Não. Preto, pessoas, é a tonalidade de pele mais escura mesmo. Pardo é a tonalidade de pele de transição entre o branco e o preto. A população negra no Brasil, ela é maior porque eu junto pardo mais preto. População negra é pardo mais preto. Tudo bem? Que nesse gráfico aqui, por exemplo, dá 54%. Então, professor, eu queria dizer da população preta, que é aquela com tom de cor de pele mais escuro. Aí é 9% da população. Parda, 45% da população. Negra, 54% da população. Pardo mais preto. Tá claro isso, pessoas? Tudo bem? Outros elementos que aparecem na hora de analisar o Brasil, professor, é a estrutura social. Por quê? De alguma forma, a diversidade racial e étnica vai forçar com que a gente dialogue sobre o brasileiro, emaranhado nessa estrutura social, tudo bem? Então o patriarcalismo, nomes que você não vai poder esquecer: patriarcalismo, patrimonialismo, clientelismo, são expressões que falam um pouquinho do jeitinho brasileiro, que eu vou falar um pouquinho mais com o Sérgio Barco de Holanda, tá? O patriarcalismo, acho que não precisa muito definir, né? Patriarcal, a figura do pai, a figura do homem. Então a gente é racista por natureza no Brasil, isso está impregnado na estrutura social, mas também machista, né? O patrimonialismo, tudo a gente transforma em nós. Eu vou explicar, eu acho que eu vou deixar isso aqui para explicar com o Sérgio Barco de Holanda. Tudo bem? Vai fazer muito mais sentido. As desigualdades sociais no Brasil tem cor, ok? Então, é incrível como a gente, no Brasil, a gente vai falar de violência, de desigualdade, necessariamente passa pelo pano de fundo da raça. Por isso que eu comecei com os principais temas. Não tem como. A gente começou inaugurando, né, o século XX, nos anos 30, com a produção do Gilberto Freire, falando do negro. E até hoje isso está impregnado na mentalidade, para fazer um pensamento social brasileiro. Tudo bem? Então, por isso que o pano de fundo de toda a nossa discussão será a miscigenação. Tudo bem? É óbvio, pessoas, que eu falei nos anos 30. Por que o senhor falou anos 30, professor? Por que, pequenos? O senhor... tem um cara chamado Antônio Cândido, que ele morreu em 2017, quase com 100 anos de idade, né? O Antônio Cândido, pessoas, ele é um baita de um sociólogo, pensador brasileiro, e ele vai chamar a atenção exatamente para o lado literário do Brasil. Pequenos, a sociologia, como eu falei para vocês, ela chegou aqui, o positivismo chegou por 1850. Em 1890, nós temos aí a proclamação da República e o positivismo tomando as rédeas. E aí, em 1925, nós vamos ter a primeira disciplina de sociologia oficialmente nos currículos escolares nacionais, né? Aí você fala assim: nossa, professor, então só nos anos 25 a gente foi ter aula de sociologia? Foi. E os primeiros sociólogos, professor, não eram formados em sociologia. A primeira leva de sociólogos, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Gilberto Freire e o Sérgio Barco de Holanda, junto com o Caio Prado Júnior, eles não são sociólogos, né? Eles não são sociólogos de formação. Eles vieram de outras áreas, como eu disse para vocês. Mas o que o Antônio Cândido percebe? Que quem faz análise social no Brasil antes dos sociólogos são os literários, são os escritores. Ok? Então, se você pegar, por exemplo, quando o positivismo chegou, lá do romantismo brasileiro, até o modernismo, que é onde a sociologia vai começar a ser ensinada, nesse intervalo de quase 100 anos, nós vamos ter o destaque para a literatura. Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, nós vamos ter, Euclides da Cunha, um monte de autor... Olavo Bilac, dedicados a fazer a análise social do Brasil. Tá claro isso? Então, se de um lado eu tenho um positivismo, um cientificismo na figura do positivismo bastante exacerbado, não vamos achar ruim, porque a gente tem a literatura fazendo essas análises também, ok? E aí,
cabe-nos entrar agora, eu não vou entrar muito nessa questão da literatura, porque o professor e a professora de literatura já conseguem fazer isso com vocês, seria maravilhoso um dia a gente fazer esse bem bolado ao mesmo tempo, mas eu vou focar naqueles 3 autores que eu mostrei para vocês hoje, para a gente poder pegar as principais ideias, até mesmo para focar naquele que vai cair no vestibular. Gilberto Freire. Professor, quando eu falo Gilberto Freire, a primeira coisa que vem na minha cabeça é democracia racial. De fato, pessoas, Gilberto Freire entrou para a história por conta disso. Só que deixa eu falar para você, Gilberto Freire nunca escreveu essa expressão. Nunca. Nunca. Desafio você, leia Gilberto Freire, leia todas as obras de Gilberto Freire. Ele nunca escreveu no Brasil há uma democracia racial. Foi uma entrevista que ele respondeu e o repórter perguntou: Sr. Gilberto, podemos então dizer que no Brasil existe uma democracia racial? Pegou. Porque a resposta do Freire frente a essa indagação é que incomoda. Mas eu vou falar um pouquinho da contribuição que ele deu para o pensamento social brasileiro, e aí a gente faz as críticas que são majoritariamente feitas por ele, né? Que não está aqui, inclusive, Florestan Fernandes, que é o nosso próximo autor. Vamos pensar então, professor? Beleza, então a oposição, a influência do Gilberto Freire que ele tem é do Franz Boas. Professor, quem que é esse Franz de Boas? O Franz Boas, pessoas, ele é um autor, um antropólogo norte-americano da escola culturalismo norte-americana. Que ele tá, assim, ó, o evolucionismo darwinista influenciou demais a formação da antropologia. Então, lá no final do século XIX, existia uma concepção de que países miscigenados não evoluiriam, porque são raciais, são racialmente misturados. Logo, a evolução, o desenvolvimento, tal, está diretamente relacionado a isso, a essa racialidade mais pura, ok? E quando a gente chegar na aula de movimentos sociais negros, eu vou trazer alguns autores, Conde de Gobineau, vou trazer o Herbert Spencer, o próprio Augusto Comte e, por que não, Adolf Hitler, para a gente poder falar desse arianismo, dessa eugenia que foi colocada no pensamento social brasileiro. Mas, de modo geral, o Gilberto Freire se opõe a esse tipo de situação. Ele fala, não, assim como o Franz de Boas. Ele fala assim, não, a miscigenação não impede o desenvolvimento. Pelo contrário, essa é uma riqueza da população. Então, desenvolvimento e miscigenação tem nada a ver. E ele vai entrar com essa questão. Então, por isso, pessoas, que esse é o pano de fundo da fala de Gilberto Freire. Ele está completamente comprometido em fazer, dissolver esta visão que se tinha dos países miscigenados. Tudo bem até aqui? Sussa? Então, o espírito nacional brasileiro é a miscigenação. Mas o que ele observa no Brasil, que a gente vai ver no Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele observa que por mais miscigenados que nós fôssemos, né, por mais, e as relações econômicas, o capitalismo, né, sempre o pano de fundo, por mais que o capitalismo tentasse amenizar essa racialização, no Brasil, para Gilberto Freire e pequenos, por mais que o capitalismo tentasse dissolver as relações patrimoniais, as relações clientelistas do Brasil, o capitalismo conseguiu amenizar alguma coisa, mas não conseguiu dissolver por completo. Dê um exemplo, professor, muito claro. Eu construí uma casa certa feita, meu tio trabalha numa loja de construção, material de construção. Então meu tio foi lá, tal, e aí eu naturalmente busquei meu tio. Por quê, professor? Porque eu queria desconto. E aí, o fato de você ter um vínculo familiar já te leva lá, o brasileiro já pensa, não, vai me dar um desconto, deixa eu ir lá. Muito bem. Ele fez um orçamento para mim que eu achei mais barato, em outro lugar. Eu falei, não tá legal isso aqui. Então eu peguei parte do material com ele e parte do material com outras lojas. E quando eu voltei depois para essa mesma loja, eu tinha uma prima nessa mesma loja. E optei pela parte de acabamento comprar com a minha prima. Por quê? Porque eu achei que ela manjava mais mesmo. E aí meu tio ficou chateado comigo, com o seguinte argumento. Você não vai comprar do tio? Pô, tio, eu tô pegando aqui. Não, mas tem que comprar de mim. Falou, tio, mas eu sou seu tio. Eu sou seu tio? Nós estamos falando de laissez-faire. Olha que o capitalismo vivenciando aqui. Nós estamos falando de livre mercado. Não tem livre mercado no Brasil, meu querido. Nós sempre alinhamos as relações comerciais e econômicas para tirar proveito delas. E a gente sempre personaliza essas relações comerciais. Vem comprar de mim, por quê? Porque sou eu. Não, querido. Um liberal fica rodando, vem pro Brasil, liberal capitalista, Paulo Guedes, fica girando. Fala, meu Deus, que padre, meu Deus do céu. Por que, pessoas? O Gilberto Freire já tinha percebido isso, pequenos.
O patriarcalismo foi um pouquinho enfraquecido com as relações de mercado, mas não, o patriarcalismo acabou estruturando uma organização comercial. Pelo contrário, né? A gente acabou em algumas cidades menores, isso fica muito mais claro, né? Você tem donos de terras. Nossa, tem gente que é dono de metade da cidade. Aí você fala, e aí, que é isso aí? O patriarcalismo acabou ganhando conta no espaço comercial brasileiro para Gilberto Freire. Então, você percebe que essa contribuição é muito da boa, E as contribuições que o Freire acaba colocando também no campo da antropologia. Por exemplo, principalmente na questão da sexualidade. Se eu falo que o livro dele chama Casa Grande Senzala e Sobrados e Mucambos, nem preciso dizer que ele está falando dos negros. Mas o que ele observa? E essa é a visão que ele tem. Mais compreensiva, mais weberiana, entenda. Para Gilberto Freire, pequenos, por mais que o negro foi explorado no Brasil, ele de alguma forma deu a sua contribuição. E de fato, pequenos, a gente precisa reconhecer que, por exemplo, o negro, a visão que a gente tem do negro é assim, ele veio pra cá todo coitado. Ou se não, ele veio pra cá e aceitou pacificamente. Não, ele resistiu, os ouvidos pamaros não aparecem do nada, entende isso? Os quilombos não aparecem do nada. Só que, pequenos, de alguma forma, o que o Freire vai entender? Que a exploração violenta do negro no Brasil acabou moldando a cultura do branco. E isso ele vai identificar muito na questão sexual. Por exemplo, o senhorzinho da Casa Grande, ele perdia a virgindade com quem? Na senzala. Então desce lá pra senzala, pega a negra que quiser e violenta ela. E eu tô dizendo violenta porque de fato é uma violência. Só que de alguma forma, dirá Freire, na senzala há, do verbo haver, um espaço de liberdade. Eu posso fazer o que quiser no ato sexual. Com a minha esposa, não. Com a minha esposa, a branca que eu vou lá casar, essa não. Essa tem que ser papai e mamãe. Algumas páginas do Kama Sutra a gente rasga, porque, né, onde já se viu, vai ser a mãe dos meus filhos. E se o negro, se esse senhorzinho tentasse fazer alguma coisa mais diferente com a esposa virava para ela e dizia assim, ei, você acha que eu sou o quê? Eu não sou suas negas. Você já deve ter ouvido essa expressão. Eu não sou suas negas. Nasce na senzala. Da violência que o homem branco fazia na senzala. E quando a mulher, sororidade zero, quando a mulher, ela olhando para os olhos do marido, diz assim, ei, isso aí você faz com as negras, comigo não. Ok? O que professor, mas eu ainda não entendi onde o Gilberto Freire quer chegar. Pequenos, o Freire está dizendo, nesse exato momento, a liberdade está mais na senzala do que na casa dele. Poxa, professor, mas que balde... Nossa, professor, mas você acha uma riqueza dessa afim? Pois é, pequenos. Aqui começam as nossas críticas ao Gilberto Freire, porque o Freire, ele reconhece a exploração, ele reconhece a violência feita com toda a população negra. Só que, indagado pelo repórter, você acha que tem uma democracia negra? Você acha que tem um racismo? O Freire responde, eu não acho que tem um racismo. Eu acho que tem um certo preconceito. Racismo não. Tem um certo preconceito, mas racismo não. Então, a ideia de democracia racial é que, de alguma forma, o negro conseguiu se virar nessa estrutura. E o negro achou seu lugar ao sol. Então, infelizmente, Freire faz essa conclusão. Tem todas as contribuições que eu acabei de dar para vocês, mas a conclusão que ele chega é que, não, eu acho que você que é um pouquinho mais conservador, pode usar Gilberto Freire, falando assim, não, eu acho que o negro sofreu demais, mas agora ele alcançou o lugar no sol. Posição essa que eu não posso já me negar, pessoas, eu discordo, ok? Mas nós vamos discutir isso sobre os movimentos sociais, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, pessoas de orientação... Sérgio Buarque, professor, quem é este menininho, Sérgio Buarque? É o pai do Chico. É o pai do Chico Buarque de Holanda. Percebeu que isso explica muita coisa, né? O Sérgio Buarque de Holanda, pessoas, ele tem uma orientação, uma formação mais weberiana, ok? E essa formação mais weberiana é a mesma pegada, aquela pegada mais antropológica, tentando compreender, tentando fazer a compreensão da população brasileira e tudo mais. E aí ele escreve o livro Raízes do Brasil. O que ele percebe? Que é o maior conceito do Sérgio Buarque de Holanda. O brasileiro é um homem cordial, parou. Cordial aqui não é cordial de cordialidade. Cordial aqui é cordial de cordis, do latim coração. O ser humano brasileiro, ele é um homem coração. Só isso quer dizer o quê? Nós, brasileiros, odiamos as relações impessoais. A gente odeia. Odeia a impessoalidade. Odeia ser tratado igual. O que a gente quer, professor? Familiaridade. Proximidade. É isso que a gente quer, pessoas.
A gente sempre está na busca de familiaridade, de proximidade. Por quê? Porque, veja, uma frase até do Gilberto Freire, né? O brasileiro ele gosta de autoridade, mas repudia o autoritarismo. Por que a gente gosta de autoridade? Pelo simples fato, pequenos, de que a gente quer saber quem que é que manda no chiqueiro. Para ser amigo dele, para tirar os benefícios que tiver que tirar. Tá claro isso, pequenos? Eu não sei se você está entendendo. O Sérgio Buarque de Holanda está concluindo, querido, a gente fez, isso é o jeitinho brasileiro, a gente fez no nosso sofrimento válvulas de escape para poder sair também, ok? E a gente transforma tudo que é público, a gente transforma em privado. É o que a gente chama de patrimonialismo. Professor, o que é o patrimonialismo? Transformar tudo que é público em privado. Sabe, o político, ele chega lá na cadeira e usa o jatinho da Força Aérea Brasileira para ir no casamento, na festa de aniversário de não sei quem. É assim. O cara chega à presidência da República e acha que ele é dono do Brasil. Ai, que vontade, eu falo ou você fala? Ok? Mas isso acontece nas pequenas coisas. Você trabalha, sei lá, no fórum e abre um PDF para imprimir um boleto seu da Americanas na impressora do fórum. Está usando material e recurso público para imprimir um boleto privado. Ou então na hora de você sentar lá no ônibus, ou sentar na escola, ou sentar na igreja, você chega lá, tem alguém que sentou no seu lugar. Você habitualmente senta em algum lugar. E por algum motivo alguém sentou lá primeiro hoje. Você vem louca, saia do meu lugar, diz você, a pessoa que acha que tem a propriedade privada de algo que é público. Por isso que tem uma frase maravilhosa do Sérgio Buarque de Holanda, que é quanto à mentalidade do brasileiro frente à democracia. A democracia no Brasil sempre foi um lamentável mal-entendido. Por quê? Propaganda eleitoral. Hoje, esse ano, nós estamos no ano de 2020. Olha lá as propagandas eleitorais. Você vai ver, pequenos. Qualquer propaganda eleitoral. O cara vai ser candidato a prefeito. O cara vai lá e filma ele com os pais, com os pais e com os filhos. Não, porque os meus pais me ensinaram. Quando eu tive meus filhos, eu me tornei uma pessoa melhor. E graças aos meus pais, eu cuido bem dos meus filhos. Pera lá. Nós estamos votando para quem é pai do ano ou para quem vai ser o prefeito da cidade? Mas deixa eu te falar, dirá Sérgio Buarque de Holanda. A gente vota para prefeito quem a gente considera o pai do ano. Olha que miséria. É um mal entendido. É um mal entendido. Há quem diga que Aécio Neves chegou ao segundo turno em 2014 porque ele era mais bonitinho do que Marina Silva. Porque a Marina Silva sempre, né? Sempre está associada. Sempre, 2014, 2010, 14 e 18, ela sempre estava bem cotada. Mas parece que o estigma da pessoa, da figura, ela sempre derruba. Aí você fala, pô, nós estamos votando para pai do ano, para Miss Universo, para prefeito, para presidente. Você vota para presidente quem você acha Miss Universo. Infelizmente, dirá Sérgio Buarque de Holanda. Precisa mudar isso. Democracia não pode ser só a eleição. Democracia tem que ser um estilo de viver. E para a gente concluir, vamos concluir com ele, né? Caio Prado Júnior. Pessoas, o Caio Prado, é o cara que vai trazer o marxismo para o Brasil. Não é que ele vai trazer, né? O marxismo já está no Brasil desde 1850, quando a Primavera dos Povos estoura lá na Europa e os revolucionários vêm trazendo as ideias para cá. Então, o movimento operário se organiza com base nessas leituras. Mas o Caio Prado Júnior talvez é o primeiro teórico, vou dizer assim, da academia, a adaptar, sistematizar as ideias marxistas de maneira mais clara no campo do Brasil, né? Então, por exemplo, o que o Caio Prado Júnior conclui? Ele conclui que o Brasil ele é capitalista desde a sua formação. O que é... Você já viu que ele chuta a porta, né, de entrada. Ele fala assim, o Brasil é capitalista desde a colônia. Você fala, pô, mas era colônia? Como que era capitalista? Se o capitalismo se desenvolveu mais ali no século XVII, como é que no século XVI, né, nós éramos já capitalistas? Porque para Caio Prado Júnior, pessoas... A colonização já tinha um sentido, que é o que eles chamam de sentido da colonização, ou seja, a economia agroexportadora que sai daqui, sem força de mercado interno, e vai lá para a colônia. Vai lá para a metrópole, ok? A gente sempre foi explorado, dirá Caio Prado Júnior. E a exploração ela é a base do capitalismo. Por isso que para Caio Prado Júnior, o capitalismo no Brasil é desde sua origem, tá bom? Nós estruturamos uma economia de latifúndios e escravidão. Ou seja, a gente não tinha mão de obra assalariada, mas a gente já tinha exploração de mão de obra e exploração da terra. Grandes quantidades de terra para poucas pessoas. Vide capitanias hereditárias. E aí a gente vai ter uma aula para falar sobre isso também.
A independência do Brasil ela foi uma decisão da elite e manteve a polaridade das relações socioeconômicas, ou seja, de um lado você tem proletário, do outro lado você tem a burguesia. O país fica mais complexo, mas ainda explora proletariado e burguesia, e aí entra a questão de raça, né, no Brasil. Imigrantes serão explorados e negros ainda vão estar à margem da sociedade. Qual que é a conclusão que o Caio Prado Júnior faz, pessoas de maneira geral? É preciso analisar a realidade histórica e social. Europa não é Brasil, Brasil não é Europa. A gente não teve feudalismo, a gente não teve revolução científica, a gente não teve renascimento comercial e urbano, cultural e científico, então a realidade nossa é diferente. 2. A identidade social nossa, ela precisa libertar-se do imperialismo norte-americano e do imperialismo europeu, que de alguma forma influencia ainda até hoje, né? Olha que ele morreu nos anos 90, até hoje a gente vê essa dominação. E para concluir, a proposta de revolução para Caio Prado Júnior não vai ser dada no proletariado operário. Até mesmo porque, pessoas, quando o Caio Prado Júnior escreve isso, nos anos 40, nós estamos começando a industrialização, apesar de já ter uma classe operária no Brasil. Nos anos 50, 60, isso já vai ficar mais acentuado, mas o Caio Prado Júnior ainda acha que, por conta do nosso histórico agroexportador e dessa elite agrária histórica que o Brasil sempre teve, a revolução ela vai começar lá no campo, lá com a reforma agrária. Enquanto a gente não fizer a reforma agrária, dirá Caio Prado Júnior, enquanto a gente não vê essa questão de terras no Brasil, que é um país continental, nós não vamos conseguir fazer reforma para Caio Prado Júnior. Ok, pessoas? Espero ter ajudado vocês. A gente se vê por aí, então. Até mais.